Eu estava sentada na primeira fila da igreja, de alfaiataria bege e colar de pérolas da minha mãe, quando ouvi minha nora gritar no microfone: "Tira essa gente daqui! Eu disse que não queria cheiro de naftalina no meu casamento!" Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido com sogra ou nora. Deixa eu voltar um pouco para você entender como cheguei naquele banco da igreja, com o coração apertado, mas a consciência tranquila, vendo meu único filho parado no altar e a noiva dele tendo um ataque de fúria na frente de 200 pessoas. Meu nome é Irene, tenho 66 anos, sou viúva há 10 e trabalhei 35 anos como auditora fiscal. Aposentei ganhando bem, sabe? Junto com a pensão do meu falecido marido, recebo uns 14.500 salários por mês. Não é fortuna, mas dá para viver com dignidade. Moro num apartamento em Higienópolis que a gente comprou nos anos 90, 3 quartos, todo quitado. Condomínio salgado, R$ 1.800, mas é o preço de morar num prédio antigo e bem cuidado, com porteiro que conhece todo mundo pelo nome. Criei meu Lucas sozinha, depois que perdi meu marido. O menino tinha 22 anos quando o pai morreu de infarto. Estava terminando engenharia. Foi duro, muito duro, mas a gente se apoiou. Ele sempre foi um filho presente, educado, aquele tipo de menino que ligava todo domingo, que passava no mercado e trazia as coisas pesadas para mim sem eu pedir, até conhecer a Vanessa. Eles começaram a namorar faz uns 2 anos. Ela tinha 26 na época, ele 30. Ela se apresentou como criadora de conteúdo. Eu, que sou de outra geração, não entendi direito o que isso significava. O Lucas explicou que ela fazia vídeos e fotos para a internet, vendia produtos, essas coisas. Tudo bem, pensei, cada um ganha a vida como pode, né? Nos primeiros meses, ela era uma simpatia comigo. Me chamava de sogrinha, elogiava minha comida, dizia que queria aprender minhas receitas. Eu, boba, acreditei. Cheguei a pensar, que sorte do meu filho ter achado uma menina tão educada. As coisas começaram a mudar devagar. Sabe quando você não consegue apontar exatamente o momento que virou, mas de repente você está num lugar completamente diferente? Primeiro foi o apartamento. O Lucas morava num kitnet perto do trabalho. Pagava 1.200 raros de aluguel. Quando eles decidiram morar juntos, a Vanessa disse que precisava de um lugar adequado para gravar conteúdo. Traduzindo, queria um AP maior, mais bonito, num bairro melhor. Acharam um de 2 quartos na Vila Madalena por 3.200 reais. O Lucas veio me pedir ajuda. Mãe, eu ganho 9.000 líquidos. Com o aluguel novo, as contas, o carro, fica apertado. A Vanessa ainda está construindo a carreira dela. Não dá para ela dividir meio a meio agora. Você conseguiria me ajudar com uns 2.000 reais a 2.500 reais por mês? Só até ela deslanchar. Eu olhei para o meu filho. Para o homem que eu criei com tanto sacrifício. E falei sim. Comecei a depositar 3.000 roles por mês na conta dele. Porque sabe como é? A gente sempre acaba dando um pouquinho a mais. E pensei, é temporário. Logo ela vai começar a ganhar dinheiro de verdade com esse negócio de internet. Passaram 6 meses. 1 ano. A carreira da Vanessa não decolava. Ela tinha uns 15.000 seguidores no Instagram, fazia umas permutas aqui e ali, ganhava produto em troca de divulgação, mas dinheiro mesmo, pouco. O Lucas pagava tudo: aluguel, luz, água, internet, mercado, o seguro do carro que ela usava mais que ele. Ela gastava o dinheiro dela, que vinha sabe-se lá de onde, acho que os pais ajudavam, só com roupa, salão, unha. Eu comecei a ficar preocupada, mas toda vez que tocava no assunto com o Lucas, ele me cortava. Mãe, você não entende o trabalho dela. Ela precisa investir na imagem. É marketing pessoal. Marketing pessoal. Escova progressiva de 380 reais todo mês era marketing pessoal. Unha em gel de 150 a cada 15 dias era marketing pessoal. Roupa de marca comprada parcelada no cartão era marketing pessoal. Mas eu engoli, porque meu filho parecia feliz. Ou pelo menos eu queria acreditar que ele estava feliz. Aí veio o pedido de casamento.
Foi em dezembro do ano passado. O Lucas me ligou animado, dizendo que tinha pedido a Vanessa em casamento num restaurante chique, com fotógrafo escondido para registrar o momento. Ela postou tudo no Instagram. O anel, o pedido, a cara de surpresa, que eu tenho certeza que não foi surpresa nenhuma, ela estava maquiada demais para ser acaso. A legenda dizia: "Eu disse sim pro amor da minha vida." Eu fiquei feliz? Óbvio que fiquei. Era meu filho realizando o sonho de construir família. E uma parte de mim, talvez meio ingênua, pensou: pronto, agora ela vai amadurecer. Casamento muda as pessoas, pensei. Como eu estava enganada. Uma semana depois do pedido, a Vanessa e o Lucas apareceram aqui em casa num sábado de tarde. Eu tinha feito um almoço caprichado, aquele escondidinho de carne seca que o Lucas adora desde pequeno, farofa, vinagrete, tudo certinho. A gente estava comendo quando a Vanessa puxou o celular e começou a mostrar fotos. "Sogrinha, eu comecei a pesquisar lugares para festa. Olha que sonho esse buffet aqui." Eram fotos de um espaço lindo, moderno, cheio de vidro e luzes. Parecia cenário de novela. "Lindo mesmo", eu falei. "Né? Cabe 200 convidados e olha o cardápio que eles oferecem." Ela foi passando as fotos. Entradas com nomes que eu nunca tinha ouvido falar. Carpaccio de polvo com redução de maracujá. Tartar de salmão com caviar de wasabi. Tudo em porções minúsculas, mais para foto que para comer. "Que diferente", eu comentei. "É alta gastronomia, sogrinha. Para um casamento ser inesquecível, tem que ter exclusividade." O Lucas estava quieto, comendo meu escondidinho. Eu percebi que ele não estava participando muito da conversa. "E vocês já orçaram tudo?" perguntei. Foi aí que a Vanessa me olhou com aquele sorriso que eu aprendi a reconhecer, o sorriso de quem vai pedir alguma coisa. "Então, sogrinha, a gente estava pensando. O Lucas tem umas economias, uns 25 mil reais. Os meus pais vão dar 15 mil reais de presente. Mas para fazer do jeito que a gente sonha, ia precisar de mais ou menos 80 mil reais. 80 mil reais. Eu quase engasguei com a farofa. 80 mil? Repeti. "Ah, mas isso é fazendo bem feitinho, sabe? Buffet bom, decoração, fotógrafo profissional, vestido. Casamento é caro mesmo, mas é uma vez na vida, né?" Ela falou isso enquanto enfiava mais uma garfada de escondidinho na boca. A comida que eu tinha feito, na minha casa, com meu dinheiro. Eu olhei pro Lucas. Ele estava olhando pro prato. "Mãe", ele começou, e eu já sabia o que vinha. "A gente não tá pedindo tudo. A gente queria saber se a senhora conseguiria ajudar. Não precisa ser os 80 mil reais inteiros, o que a senhora puder." "O que eu puder", repeti. "É, mãe, a gente sabe que a senhora tem uma reserva boa. A aposentadoria e a pensão do pai." Aquilo me doeu. Não a ideia de gastar dinheiro com o casamento do meu filho. Eu sempre sonhei em poder fazer isso. Me doeu o jeito. Me doeu a Vanessa sentada ali, sorrindo, como se fosse óbvio que eu ia pagar. Como se fosse minha obrigação. Mas eu pensei, é meu único filho. Se eu não fizer isso por ele, quem vai fazer? "Eu tenho 120 mil reais numa aplicação de longo prazo", falei devagar. "É o dinheiro que eu juntei a vida inteira para ter segurança na velhice, mas eu posso resgatar." Os olhos da Vanessa brilharam. "Sério, sogrinha? Nossa, você é incrível." "Espera", eu levantei a mão. "Eu posso ajudar, mas tem condições." A Vanessa parou de sorrir. "Condições? Eu pago, mas quero participar das decisões. Afinal, é meu dinheiro. E eu gostaria que a cerimônia fosse algo mais acolhedor, mais família." "Óbvio, sogrinha, a gente vai decidir tudo junto." Mentira. Eu descobriria isso muito em breve. Nos 2 meses seguintes, a Vanessa tomou conta de tudo. Contratou uma cerimonialista caríssima, escolheu o buffet, o fotógrafo, o decorador, tudo sem me consultar. Toda vez que eu tentava dar uma opinião, ela me cortava com um "Ai, sogrinha, confia em mim, eu entendo de estética." Ou "Isso é muito ultrapassado, a gente precisa de algo moderno." Eu ia nas reuniões e me sentia invisível. A cerimonialista falava direto com a Vanessa. O decorador mostrava paletas de cores para ela.
Eu era só a mulher que ia assinar os cheques. E eu assinava. Depositei 30.000 reais de sinal para o buffet, 15.000 reais para o fotógrafo e videomaker, 12.000 reais para o vestido da noiva, 12.000 reais num vestido que ela ia usar uma vez, 8.000 reais na decoração, 5.000 reais no convite e lembrancinha. E por aí foi. A cada depósito eu sentia um aperto no peito. Mas o Lucas parecia feliz. Então eu engolia. Até aquele domingo de março. Era um domingo ensolarado, 12:30. Eu tinha feito um frango assado com batatas, aquela coisa simples e gostosa de domingo. O Lucas e a Vanessa vieram almoçar. A gente estava comendo na sala. Eu, o Lucas, a Vanessa e a mãe dela, a Sônia, que tinha vindo junto. A Vanessa abriu a bolsa e tirou uma pasta. Sogrinha, eu trouxe a lista final de convidados para você dar uma olhada. Final. Quer dizer que já tinha sido decidida. Peguei a pasta e comecei a ler. Tinha uns nomes que eu não conhecia. Amigos dela e do Lucas, colegas de trabalho, gente da internet. Normal. Mas aí eu fui ver a parte da minha família. Cadê o nome do meu irmão Osvaldo? E a Neuza, minha cunhada? Cadê a Clotilde, minha melhor amiga de 40 anos, madrinha do Lucas? Cadê o pessoal do meu grupo da igreja? Vanessa, falei, tentando manter a voz calma. Tem uns nomes faltando aqui. Ah, é? Deixa eu ver. Ela nem olhou de verdade. Não, tá tudo certinho. Não tá. Meu irmão não tá aqui. A Clotilde não tá. Os tios do Lucas? Ah, sim. Ela me interrompeu, secando a boca no guardanapo. É que eu fiz uma curadoria, sabe? Pra festa ficar harmônica. Curadoria. Ela fez curadoria dos convidados do casamento do meu filho. Como assim curadoria? Perguntei. A Vanessa trocou um olhar com a mãe dela. A Sônia deu um sorrisinho de canto de boca. Sogrinha? A Vanessa começou com aquele tom de quem explica algo para uma criança. O casamento é um evento. Não é só uma festa, é uma experiência, uma estética. E a gente precisa que os convidados tenham o fit certo. Fit. Ela usou a palavra fit para falar de pessoas. Fit? Repeti. É tipo, as pessoas precisam combinar, ser fotogênicas. O fotógrafo vai fazer um vídeo oficial de 5 minutos que vai para o meu canal. Eu não posso ter gente que destoe muito da proposta visual. Eu senti o sangue subir para a cabeça. Vanessa, você tá me dizendo que tirou meu irmão, minha melhor amiga, os tios do Lucas por causa de proposta visual? Não é pessoal, sogrinha. É que eles são meio passados, muito de outra época. Vão sair feio no vídeo. Além disso, espaço é limitado, né? A gente precisa priorizar. Eu olhei pro Lucas. Ele estava olhando pro prato, a batata espetada no garfo parada no ar. Lucas, chamei. Você concorda com isso? Ele demorou para responder. Mãe, a Vanessa entende dessas coisas de estética. E é o casamento dela, né? Ela que tem que se sentir bem. O casamento dela. Não o casamento deles. O casamento dela. Ah, a Vanessa continuou, como se não tivesse acabado de me dar um tapa na cara. E eu preciso que você deposite a segunda parcela do buffet amanhã, tá? São 30.000. A cerimonialista mandou o boleto. Ela falou isso enquanto pegava mais um pedaço de frango. Do frango que eu tinha feito. Na minha casa. Com meu dinheiro. Eu fiquei 5 segundos em silêncio. Só olhando para ela. Para aquela menina de 28 anos que estava na minha sala, comendo minha comida, gastando meu dinheiro e me dizendo que meus amigos e minha família eram passados demais para aparecer no vídeo do Instagram dela. Me levantei devagar, recolhi os pratos, levei para a cozinha, lavei a louça, sequei, guardei. O Lucas veio até a cozinha. Mãe, pode ir, Lucas. Eu preciso descansar. A senhora tá chateada. Chateada. Ele achou que eu tava chateada. Eu tô cansada, falei. E era verdade. Eles foram embora logo depois. A Vanessa me deu um beijinho no rosto e disse: Obrigada pelo almoço, sogrinha, tava uma delícia. Como se nada tivesse acontecido. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei até às 4 da manhã sentada na sala, tomando chá de camomila, pensando na minha vida inteira.
Em quantas coisas eu abri mão para criar o Lucas direito. No dinheiro que eu guardei centavo por centavo. Nas vezes que eu deixei de viajar, de trocar de carro, de renovar o guarda-roupa, para ter uma reserva segura. 120 mil reais. Era quanto eu tinha juntado. Cada real suado. E eu ia dar tudo aquilo para uma menina que achava que meus amigos de uma vida inteira eram feios demais para o vídeo dela. Às 5 da manhã, eu levantei e fui até o escritório. Abri a gaveta onde eu guardava os contratos que a cerimonialista tinha me mandado assinar. Peguei o do buffet. Li linha por linha. E lá estava, bem no começo. Contratante. Irene Sampaio, CPF, XX, DIN XX, IXX, IX. Poder de decisão. A contratante tem autonomia exclusiva sobre todas as decisões relacionadas ao evento contratado, incluindo, mas não se limitando a cardápio, decoração, música, lista de convidados, cronograma e fornecedores. Autonomia exclusiva. Eu reli aquilo 3 vezes. Depois peguei o contrato do decorador. Mesma coisa. Contrato da banda. Mesma coisa. Todos os contratos estavam no meu nome, no meu CPF, com o meu poder de decisão. Porque, afinal, eu é que estava pagando tudo. Eu sorri. Pela primeira vez em meses, eu sorri de verdade. Na segunda-feira de manhã, às 9h23, eu liguei para a cerimonialista. Bom dia, Patrícia. Aqui é Irene Sampaio. Oi, dona Irene. Tudo bem? Tudo. Olha, eu preciso marcar uma reunião com você. Urgente. Mas eu preciso que seja só eu e você. Sem a noiva. Silêncio do outro lado. Sem a noiva? Ela repetiu, com a voz estranha. Isso mesmo. Sem a noiva, sem o noivo. Só eu. Pode ser hoje? Pode. Mas a Vanessa não vai ficar chateada? Patrícia, quem está pagando o seu cachê? A senhora. Então, eu preciso conversar com você sobre umas alterações. E preciso que você entenda uma coisa. Qualquer mudança que a Vanessa faça sem a minha assinatura, sem o meu aval por escrito, resulta em quebra de contrato e não pagamento. Tá no contrato. Você leu o contrato, né? Outro silêncio. Li, ela disse baixinho. Ótimo. Então nos vemos hoje às 15 horas no seu escritório. E Patrícia, isso fica entre eu e você por enquanto. Se a Vanessa descobrir antes do dia, eu sustei todos os cheques e sua empresa quebra. A gente tá entendida? Entendida, ela sussurrou. Desliguei o telefone. Minha mão estava tremendo, mas não de medo, de adrenalina. Naquela tarde, eu cheguei no escritório da Patrícia às 15 horas em ponto. Ela me recebeu nervosa, olhando para a porta a cada 5 segundos, como se a Vanessa fosse aparecer de surpresa. Dona Irene, eu não sei se... Eu botei a pasta em cima da mesa. Dentro tinha os 3 contratos assinados e uma folha com anotações que eu tinha feito de madrugada. Patrícia, senta. Vamos conversar. Ela sentou. Você tem filhos? Perguntei. Tenho. 2. Idade? 15 e 12. Imagina a seguinte situação. Daqui uns anos, um deles vai casar. Você junta dinheiro a vida inteira para dar uma festa bonita. Aí a nora, ou o genro, chega e diz que você não pode convidar seus amigos, sua família, porque eles são velhos demais, feios demais pro Instagram. Como você se sentiria? O rosto da Patrícia mudou. Nossa. Então... Eu paguei 120 mil reais para fazer meu filho feliz, mas eu não vou pagar para ser humilhada, e muito menos para ver minha família ser humilhada. Abri a pasta e peguei a minha folha de anotações. Eu quero fazer algumas mudanças, e você vai me ajudar. Dona Irene, você vai me ajudar, repeti, olhando nos olhos dela. Porque tá no contrato que eu tenho esse poder, porque eu sou a contratante. E porque, no fundo, você sabe que o que a Vanessa está fazendo é errado. A Patrícia suspirou fundo. O que a senhora quer mudar? Eu sorri. Tudo. Eu passei as próximas 2 horas naquele escritório, reescrevendo os planos da festa. A Patrícia tentou argumentar algumas vezes. A noiva vai surtar. Isso vai acabar com o conceito dela. Mas eu não recuei. Primeira mudança. A música.
Cancela o DJ de música eletrônica, eu disse. Mas a Vanessa? Eu sei o que a Vanessa quer. Eu quero que você contrate um conjunto de chorinho pro coquetel. E pra festa, quero uma banda de baile. Aquelas que tocam música dos anos 60, 70, 80, Roberto Carlos, Gilberto Gil, Djavan. A noiva escolheu especificamente música atual pra quê, Patrícia? Pra fazer vídeo de TikTok? Isso aqui é um casamento, não é um comercial. A Patrícia anotou, mas eu vi a resistência no rosto dela. Olha, eu falei mais firme. A Vanessa vai surtar no dia. Eu sei, mas ela não vai poder fazer nada, porque o contrato dá o poder para mim. E no final das contas, ela vai ter duas opções: casar do jeito que eu paguei ou não casar. Simples assim. Segunda mudança: a comida. Aquele cardápio de alta gastronomia com as coisinhas minúsculas. O menu degustação de 7 etapas, a Patrícia corrigiu. Cancela. Cancela? Cancela tudo. Eu quero comida de verdade. Comida brasileira. Escondidinho de carne seca, bobó de camarão, arroz de polvo, leitoa, farofa, vinagrete. Quero que as pessoas comam e saiam satisfeitas, não passando fome enquanto tiram foto de pratinho bonito. A Patrícia arregalou os olhos. Mas, dona Irene, a Vanessa disse especificamente que não queria comida de casamento de bairro. Ela usou essas palavras. Eu sei exatamente o que ela disse. E sabe qual é o problema dela? Ela tem vergonha de onde veio. Mas eu não tenho. E, no fundo, o Lucas também não. Ele passou a infância comendo meu escondidinho. Ele adora. A Vanessa vai ter que engolir. Literalmente. Patrícia riu. Foi uma risada nervosa, mas ela riu. Terceira mudança: a decoração. As orquídeas brancas, o conceito minimalista todo branco. Cancela, eu disse antes dela terminar. Quero flores coloridas, girassóis, margaridas, flores do campo. Quero cor, quero vida. Mas o conceito visual que a noiva aprovou... O conceito visual da noiva foi feito pensando em Instagram, não em casamento. Eu quero que o lugar pareça uma festa de verdade, não um estúdio de fotografia. A Patrícia anotava tudo, cada vez mais rápido. Eu acho que ela tinha desistido de argumentar. Quarta e última mudança. A mais importante: os convites. Eu quero que você imprima 150 convites extras, falei. 150? Isso. E eu mesma vou entregar eles. Pra quem? Pra todo mundo que a Vanessa tirou da lista. A Patrícia fechou os olhos. Dona Irene, a noiva vai... Eu sei, mas você vai fazer. Porque se você não fizer, eu cancelo tudo agora e você perde o maior evento que você tem esse ano. E eu ainda processo por quebra de contrato, já que você concordou em aceitar minhas decisões quando assinou o papel. Então, Patrícia, você vai fazer? Ela abriu os olhos, me olhou e assentiu. Vou fazer. Ótima escolha, eu disse pegando meu talão de cheques. Aqui está a segunda parcela do buffet, 30 mil reais. E aqui, peguei outro cheque, 10 mil reais de adiantamento pelo trabalho extra que você vai ter gerenciando essa bagunça toda. Os olhos dela brilharam quando viram os 10 mil reais. Você merece, eu disse, porque eu sei que não vai ser fácil, mas eu confio que você vai manter isso em segredo até o dia. Pode fazer isso por mim? Posso, dona Irene. E uma última coisa, Patrícia. No dia do casamento, se a Vanessa tentar mudar alguma coisa, música, comida, decoração, qualquer coisa, você me liga. Imediatamente. E você diz não, porque sou eu quem manda. Tá claro? Claríssimo. Saí daquele escritório com o coração batendo forte. Eu tinha feito. Tinha realmente feito. Nos dias seguintes, a Vanessa me ligava animada, contando os preparativos, sem fazer ideia de que tudo tinha sido mudado por baixo do nariz dela. Ela falava sobre o DJ incrível que ia tocar, sobre o menu sofisticado, sobre como a festa ia ser a mais instagramável do ano. E eu só respondia: que bom, filha, tenho certeza que vai ser inesquecível. Uma semana depois da reunião com a Patrícia, eu fui visitar a Clotilde. A gente se conhece desde os 25 anos, trabalhamos juntas na Receita Federal.
Ela é madrinha do Lucas. Foi ela quem segurou minha mão no enterro do meu marido. É minha irmã de alma. Cheguei no apartamento dela às 17 horas, com um bolo de fubá que eu tinha feito de manhã. A gente sentou na varanda, com cafezinho e bolo, e eu contei tudo. Irene, ela disse quando terminei, com os olhos arregalados. Você não fez isso. Fiz. Você é louca, maravilhosamente louca. Ela riu, daquele jeito dela, alto, sem vergonha. Mas olha, ela ficou séria de repente. E o Lucas? Como você acha que ele vai reagir? Essa era a pergunta que me tirava o sono todas as noites. Eu não sei, Chloe. Eu realmente não sei. Mas sabe o que eu percebi? Ele precisa acordar. Ele tá tão cego, tão envolvido com essa menina, que ele não tá enxergando. Ela manipula ele com choro, com sexo, com promessa de futuro. E ele não vê. E se ele escolher ela? Eu respirei fundo. Se ele escolher ela depois de tudo isso, depois de ver a verdadeira cara dela na frente de todo mundo, aí eu vou ter que aceitar. Mas pelo menos eu não vou morrer me perguntando e se eu tivesse feito alguma coisa. A Clotilde pegou na minha mão. Eu te admiro tanto, Irene. Sempre admirei. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Não sou forte, Chloe. Eu tô apavorada. Eu posso perder meu filho por causa disso. Ou você pode salvá-lo de um casamento desgraçado. Ela tinha razão, mas isso não fazia meu coração doer menos. Nos dias seguintes, eu fui entregando pessoalmente os convites extras. Fui na casa do meu irmão Osvaldo, no interior. Ele é aposentado, tem 69 anos, uns quilinhos a mais, cabelo branco. Não é fotogênico pro Instagram da Vanessa, mas é meu irmão. Me criou depois que nossos pais morreram. Pagou meus estudos. É o homem mais honrado que eu conheço. Irene, ele disse quando expliquei a situação. Você tem certeza? Tenho. E o Lucas sabe? Não. Ele assobiou baixo. Vai dar ruim, mana. Eu sei. Mas vem. Ele sorriu. Pode deixar. A gente vai estar lá. Eu, a Neuza e os meninos. Entreguei convite para Clotilde, para os amigos da igreja, para os tios do Lucas, para os vizinhos antigos, gente que ajudou a criar o menino. Cada um que eu visitava, eu explicava a situação. E cada um, sem exceção, prometeu estar lá. Pela Irene, a Clotilde brindou quando a gente se reuniu uma semana antes do casamento, num jantar na minha casa. Pela mulher que tem peito para fazer o que precisa ser feito. Estávamos eu, ela, meu irmão Osvaldo e a Neuza. A gente comeu, bebeu vinho, riu. E por um momento, eu esqueci o que estava por vir. Mas só por um momento. Porque no fundo, eu sabia. No dia do casamento, ia ter fogo. E você? O que faria se estivesse no meu lugar? Deixaria passar? Ou faria igual a mim? Os 45 dias seguintes foram os mais tensos da minha vida. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava. Cada vez que o Lucas aparecia aqui em casa, eu achava que ele tinha descoberto tudo. Mas não. A Vanessa continuava no mundo dela, postando nos stories sobre contagem regressiva para o grande dia, fazendo vídeos mostrando o vestido, sem mostrar de verdade, né, para não dar azar, falando sobre como ia ser perfeito. O Lucas estava cada vez mais estressado. Eu via pelas olheiras, pelo jeito como ele respondia curto quando eu perguntava das coisas. Uma vez ele me ligou às 23h47 de uma quarta-feira. Mãe, a senhora tem 2.500? Meu estômago embrulhou. Pra quê, filho? A Vanessa comprou umas coisas pro enxoval e estourou o cartão. A fatura veio 8.700. Eu não tenho como pagar tudo de uma vez. 8.700 reais. Em roupas e coisas para casa que eles nem precisavam ainda, porque iam viajar para a lua de mel logo depois do casamento. Lucas, comecei, tentando manter a calma. Filho, você não acha que... Mãe, por favor. Não agora. Eu sei o que a senhora vai falar, mas eu não aguento mais discutir sobre dinheiro. Eu só preciso desses 2.500 reais para não atrasar o cartão. Por favor. Eu queria gritar.
Queria chacoalhar meu filho e perguntar quando foi que ele virou isso, um homem que implorava dinheiro para pagar capricho de mulher. Mas eu não falei nada. Tá bom, amanhã eu deposito. Obrigado, mãe. A senhora é... Ele não terminou a frase. Desligou. Eu fiquei sentada na cama, no escuro, segurando o telefone. E pensei, tá quase. Só mais 23 dias. 23 dias para a bomba explodir. Uma semana antes do casamento, teve o ensaio da cerimônia. Era numa quarta-feira, às 19 horas, na igreja. Eu cheguei cedo, uns 15 minutos antes, porque sempre fui assim, pontual demais. A igreja estava vazia ainda, só o padre e o sacristão arrumando umas coisas. Sentei num banco do meio e fiquei ali, olhando para o altar, pensando em quantos casamentos eu tinha visto naquela igreja. O meu mesmo, 38 anos atrás, com meu falecido marido. Lembrei dele parado ali na frente, nervoso, ajeitando a gravata a cada 5 segundos. Lembrei de como ele chorou quando eu entrei, de como a voz dele tremeu na hora dos votos. Casamento era sagrado pra gente daquela época. Não era evento, não era post de Instagram, era compromisso de alma. A Vanessa chegou 15 minutos atrasada, entrando que nem furacão, toda produzida, maquiada, gravando stories. Gente, vim pro ensaio. Olha que linda a igreja. Ela falava pro celular, rodando e mostrando tudo. O Lucas chegou junto, parecendo cansado. Ele me viu e acenou, mas não veio falar comigo. Foi direto falar com o padre. A mãe da Vanessa, a Sônia, chegou logo atrás, também gravando. As duas ficaram uns 10 minutos só tirando foto, testando o ângulo, vendo onde ficava melhor a luz. O padre, um senhor de uns 70 anos, o padre Augusto, esperou pacientemente. Mas eu vi no rosto dele que ele estava incomodado. Quando elas finalmente terminaram o showzinho, o ensaio começou. O padre explicou a ordem da cerimônia, onde cada um ia ficar, quando entrar, quando sair. Coisa simples, de 15 minutos. Mas a Vanessa interrompia toda hora. Padre, dá pra eu entrar com aquela música da Alicia Keys? Sabe, a If I Ain't Got You? Filha, aqui na igreja a gente usa músicas sacras ou clássicas. Mas, padre, é que essa música é a nossa música, sabe? Tem muito significado. O padre Augusto suspirou. Podemos conversar sobre isso. Mentira. Eu sabia que ele não ia deixar. Mas ele era educado demais para brigar ali. Depois de meia hora de ensaio, o padre liberou todo mundo. Eu levantei para sair, mas ele me chamou. Dona Irene, posso falar com a senhora um minuto? Claro, padre. A gente foi até a sacristia. Ele fechou a porta. Dona Irene, ele começou com aquele jeito sério dele. Eu vou ser direto. Eu batizei o Lucas. Eu dei primeira comunhão para ele. Eu o vi crescer. E eu preciso perguntar. A senhora tem certeza desse casamento? Eu senti um nó na garganta. Por que o senhor pergunta isso, padre? Porque eu tô vendo aquela moça ali. E eu não tô vendo amor. Eu tô vendo outra coisa. Vaidade, interesse. Eu já casei muita gente nessa igreja, dona Irene. 72 casamentos nos meus 23 anos de paróquia. E eu aprendi a reconhecer quando o casamento é sólido e quando não é. E esse não é, eu disse, não como pergunta. Esse não é, ele confirmou. Mas eu não posso fazer nada, né? Não sou eu que caso. Eles que se casam. Eu só abençoo. Padre, se o senhor soubesse o que eu sei... Ele me olhou nos olhos. Sei mais do que a senhora imagina. Aquela moça veio aqui semana passada pedir para trocar o horário da cerimônia. Queria às 17 horas, porque a luz ia ficar melhor para a foto. Eu disse que não dava, já tinha outro compromisso. Ela me ofereceu dinheiro. Meu queixo caiu. Ofereceu dinheiro? Pro senhor? R$ 1.000, para remarcar a cerimônia. Como se a casa de Deus fosse um estúdio que se aluga por hora. Meu Deus do céu! Pois é, eu recusei, óbvio. E ela saiu daqui bufando, dizendo que eu era ultrapassado. Ele fez uma pausa. Dona Irene, eu vou fazer a cerimônia. Vou fazer porque é meu dever. Mas eu rezo todo dia para que esse menino caia em si antes de ser tarde demais. Eu segurei a mão dele. Continue rezando, padre, por favor. Pode deixar. E a senhora tá bem?
Tô fazendo o que precisa ser feito. Ele assentiu, como se entendesse sem eu precisar explicar. Quando saí da sacristia, todo mundo já tinha ido embora. Só o Lucas estava lá, me esperando no banco. Mãe. Oi, filho. Sobre o que a senhora estava conversando com o padre? Coisas da cerimônia. Ele me olhou desconfiado, mas não insistiu. A senhora tá feliz com o casamento? Ele perguntou de repente. A pergunta me pegou desprevenida. Eu sentei do lado dele. Por que você pergunta isso? Porque a senhora tá estranha. Faz tempo, distante. Eu podia ter desabafado ali. Podia ter contado tudo, mas não era hora ainda. Lucas, eu só quero que você seja feliz. É só isso que importa. Eu sou feliz, mãe. A Vanessa, ela tem uns defeitos, eu sei. Mas ela me ama. Ama. Será? E você ama ela? Perguntei. Ele demorou para responder. Tempo demais. Amo, ele disse finalmente. Mas a voz saiu sem convicção. Eu beijei a testa dele. Então tá bom, filho. Mas não tava. E a gente dois sabia. Nos dias seguintes, a correria aumentou. A Vanessa ligava 3, 4 vezes por dia, sempre pedindo alguma coisa. Mais dinheiro pro cabelo, pro make de teste, pra unha, pra depilação a laser de última hora. Eu pagava tudo. Cada depósito doía, mas eu pagava. Porque eu sabia. Cada real que eu dava para ela agora era um investimento. Um investimento na lição que ela ia aprender. 2 dias antes do casamento, na quinta-feira, eu fui buscar meu vestido na costureira. Tinha mandado fazer um alfaiate bege claro, saia midi, blusa de manga 3/4, tecido bom, corte elegante. Nada extravagante, mas bonito. Digno. A costureira, Dona Marta, uma senhora de 72 anos que costura há 50, me ajudou a vestir. Ficou lindo, Dona Irene. A senhora tá elegantíssima. Eu me olhei no espelho. E sabe o que eu vi? Vi uma mulher de 66 anos que tinha sobrevivido a muita coisa. Viúvez, solidão, trabalho duro. E que estava prestes a enfrentar a batalha mais difícil, salvar o filho. Dona Marta, eu disse, ainda olhando para o espelho. A senhora já teve que fazer alguma coisa muito difícil por um filho? Ela parou de ajustar a barra da saia e me olhou. Já. Há 20 anos meu filho mais velho estava casado com uma mulher que batia nele. Isso mesmo, ela que batia nele. Ele escondia as marcas, mentia que tinha caído, essas coisas. Até que um dia eu vi. Um roxo no braço dele, marca de dedos. E eu sabia que não era de queda. O que a senhora fez? Esperei ela sair de casa. Entrei lá, arrumei todas as coisas do meu filho e tirei ele de lá à força. Ele chorou, gritou, disse que me odiava. Mas eu não voltei atrás. 3 meses depois, ele me agradeceu. Hoje ele é casado de novo, feliz, com 3 filhos. Ela voltou a ajustar a barra. Às vezes, Dona Irene, a gente tem que salvar os filhos deles mesmos, mesmo que eles nos odeiem por um tempo, porque no fundo mesmo, eles sabem que a gente tá certa. Eu abracei ela ali mesmo, com o vestido e tudo. Obrigada, sussurrei. Pelo vestido? Não, pelas palavras. Na sexta-feira, um dia antes do casamento, eu não consegui fazer nada. Fiquei o dia inteiro em casa, andando de um lado para o outro, tentando ler, tentando assistir TV, mas não conseguindo me concentrar em nada. Às 18h30, a Clotilde apareceu sem avisar. Tocou a campainha e, quando abri, ela estava lá com 2 garrafas de vinho e um pote de sorvete. Vim fazer companhia. Pensei que você podia estar precisando. A gente sentou na sala. Abriu o vinho. Comeu sorvete direto do pote, que nem adolescente. Tá com medo? Ela perguntou, apavorada. Do que acontecer amanhã ou de perder o Lucas? Dos 2. A gente ficou em silêncio por um tempo. Irene, ela disse finalmente. Eu te conheço há 41 anos. E eu nunca vi você fazer alguma coisa por maldade. Tudo que você fez foi por amor. Para proteger seu filho. Ele pode não entender agora, mas um dia vai entender. E se não entender? Aí, pelo menos, você vai dormir tranquila sabendo que tentou. Que não ficou de braços cruzados vendo ele se jogar num buraco.
Ela tinha razão. Mas isso não fazia o medo passar. A gente bebeu o vinho, comeu o sorvete. E quando ela foi embora, às 23h, eu fui pro quarto e caí na cama exausta. Dormi mal. Acordei 3 vezes. Na última vez, às 5h37, desisti de tentar dormir. Levantei, fiz café, sentei na varanda com uma xícara fumegante e fiquei ali, olhando o dia clarear. Sábado, dia do casamento. Às 10h da manhã eu já estava pronta. Tomei banho, lavei o cabelo, passei um creme, coloquei uma maquiagem leve, nada exagerado, só para não parecer doente. Vesti o conjunto bege, calcei o escarpão nude de salto médio, peguei o colar de pérolas da minha mãe, as mesmas pérolas que eu usei no meu casamento, e coloquei no pescoço. Me olhei no espelho. Você consegue, falei para mim mesma. Você já enfrentou coisa pior. Mas será que já? O casamento estava marcado para as 16h. Eu tinha combinado com o Osvaldo e a Neuza de nos encontrarmos na igreja às 15h30. A Clotilde ia chegar no mesmo horário, junto com o pessoal do grupo da igreja e os outros convidados extras. Às 14h45, eu saí de casa. Peguei o carro, uma Fiat Strada 2018 que eu tinha comprado usado há 3 anos, e dirigi até a igreja. Era um sábado ensolarado de março, céu azul, temperatura agradável. Um dia lindo, quase uma ironia. Quando cheguei na igreja, às 15h22, já tinha gente chegando. Os convidados da Vanessa eram fáceis de identificar. Jovens, produzidos, muita maquiagem, roupa de marca, todo mundo com celular na mão gravando story. Os meus convidados também eram fáceis de identificar. Mais velhos, roupa social simples, mas caprichada, sorrindo, conversando baixo, respeitando o ambiente. Eu vi o momento exato em que a turma da Vanessa percebeu a turma dos idosos. Olhares de canto de olho, comentários baixinhos. Uma menina, devia ter uns 25 anos, toda de branco, o que é uma falta de educação num casamento, aliás, apontou para o meu irmão Osvaldo e disse algo para a amiga. As duas riram. Senti a raiva subir, mas respirei fundo. Calma, Irene, calma. Osvaldo me viu e veio até mim. Me deu um abraço apertado. E aí, mana? Preparada? Tanto quanto possível. A Vanessa ainda não chegou? Não. Noiva sempre chega atrasada. Bom, pelo menos isso ela faz certo. A gente riu. Um riso nervoso. A Clotilde chegou logo depois, acompanhada de outras 5 amigas do grupo da igreja. Todas na faixa dos 60, 70 anos, elegantes, cabelo bem arrumado, sorriso no rosto. Irene! A Clotilde me abraçou. Hoje é o dia. Hoje é o dia, repeti, e senti um frio na barriga. Às 15h50, a cerimonialista Patrícia apareceu. Ela me viu e veio correndo, o rosto vermelho. Dona Irene, eu preciso falar com a senhora. A gente se afastou um pouco dos outros. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. A Vanessa chegou faz 10 minutos. Ela tá no salão de noivas lá em cima e ela notou a decoração. Meu coração acelerou. E? Ela surtou, Dona Irene. Começou a gritar que as flores estavam erradas, que tinham colocado girassol em vez de orquídea. Eu disse que tinha sido um erro da florista, que a gente ia resolver. Mas ela tá desconfiada. Ela falou alguma coisa sobre os convidados? Ainda não. Mas quando ela descer e vir, vai ser feio. Eu sei. Você tá preparada? Patrícia respirou fundo. Tô. E os outros fornecedores também. Todo mundo sabe que se a noiva tentar mudar alguma coisa, é para falar não e ligar para a senhora. Ótimo. Patrícia hesitou. Dona Irene, a senhora tem certeza? Ainda dá tempo de... Eu tenho certeza. Ela assentiu e voltou correndo para dentro da igreja. Às 15h58, o Lucas chegou. Ele estava lindo, de terno azul marinho, cabelo penteado, gravata ajeitada. Meu menino, meu filho único. Ele me viu e veio até mim. Me deu um beijo no rosto. Oi, mãe, a senhora tá linda. Você também, filho. Ele olhou em volta vendo os convidados. Franziu a testa. Tem bastante gente aqui que eu não conheço, ele comentou. São amigos da Vanessa, né? Influencer sempre conhece muita gente. É, deve ser.
Mas ele continuou olhando, e eu vi quando o olhar dele pousou no Osvaldo, no tio dele, que deveria estar ali desde o começo, mas que tinha sido cortado da lista. Mãe, ele disse, a voz estranha. O tio Osvaldo tá aqui? Tá. Mas a Vanessa disse que... Eu convidei ele, Lucas. É meu irmão, é seu tio. Ele te viu crescer. Óbvio que ele ia estar aqui. O rosto do Lucas ficou branco. A Vanessa vai surtar. Eu sei. Mãe, por que a senhora fez isso? A senhora sabia que... Eu sabia que sua noiva ia preferir influencer aleatório de Instagram na festa em vez da própria família? Sabia. E foi exatamente por isso que eu fiz. Ele abriu a boca para responder, mas nesse momento a música começou. A cerimônia ia começar. A gente conversa depois, ele disse tenso e entrou na igreja. Eu fiquei ali parada por um segundo. Respirei fundo. E entrei também. A igreja estava linda, eu tinha que admitir. Mesmo com as mudanças que eu fiz, o decorador tinha conseguido deixar tudo elegante. Girassóis e margaridas enfeitavam as pontas dos bancos, fitas de cetim amarelo e branco penduradas. Era colorido, mas não cafona. Era alegre. Era vida. Os convidados foram se acomodando. Eu fui até a primeira fila do lado esquerdo, o lado da família do noivo, e sentei. Ao meu lado, a Clotilde. Do outro lado dela, o Osvaldo e a Neuza. Atrás de nós, o restante dos meus convidados. Do lado direito, a família da Vanessa. A mãe, o pai, uns tios. E lá atrás, a horda de jovens produzidos, todos com celular na mão, esperando para gravar. O Lucas entrou e foi pro altar. Ficou lá, parado, nervoso, ajeitando a gravata. Igualzinho o pai dele tinha feito 38 anos atrás. A música mudou. A marcha nupcial começou. Não a versão pop que a Vanessa queria, mas a versão clássica, tradicional, tocada no órgão da igreja. As portas do fundo se abriram, e a Vanessa entrou. Ela estava linda, tenho que admitir. O vestido de 12 mil era realmente um espetáculo. Tomara que caia, todo bordado, cauda de 3 metros. O cabelo preso num coque baixo, véu de renda, maquiagem impecável. Ela parecia uma princesa da Disney. Ela começou a andar pelo corredor, devagar, sorrindo para o fotógrafo que recuava, filmando ela. Cada passo calculado, cada sorriso estudado. Ela estava no meio do corredor quando olhou para os bancos da frente. E me viu. Viu a Clotilde. Viu o Osvaldo. Viu todos os idosos que ela tinha cortado da lista. Viu o momento exato em que a ficha caiu. O sorriso congelou no rosto dela. Os olhos arregalaram. Ela parou de andar. O fotógrafo, sem entender, continuou filmando. Vanessa virou a cabeça, olhando o resto da igreja, vendo os outros idosos espalhados pelos bancos, vendo as flores coloridas que ela não tinha aprovado. Ela olhou para o altar, para o Lucas, e depois olhou para mim de novo. E eu, sentada ali na primeira fila, com meu conjunto bege e meu colar de pérolas, olhei de volta, sem sorrir. Sem medo, apenas olhei. Vanessa voltou a andar, mas agora os passos eram rígidos, mecânicos. Ela chegou no altar. O pai dela largou o braço dela e foi sentar. Ela ficou ali, de pé, ao lado do Lucas, olhando para o padre. Mas eu vi. Vi a raiva no maxilar dela. Vi as mãos trêmulas segurando o buquê. O padre Augusto começou a cerimônia. Queridos irmãos, estamos reunidos aqui, mas Vanessa não estava ouvindo. Ela estava olhando para os lados, para o coral, para a banda que ia tocar depois. E eu sabia o que ela estava pensando. Estava pensando que alguma coisa estava errada, que aquilo não eram os músicos que ela tinha contratado. O padre seguiu com a cerimônia. Leitura da Bíblia, homilia, as partes tradicionais. Vanessa respondia no automático, a voz fina, tensa, até que chegou na hora do sim. Lucas, você aceita Vanessa como sua legítima esposa? Sim, o Lucas disse, a voz firme. Vanessa, você aceita Lucas como seu legítimo esposo? Silêncio. 1 segundo. 2, 3. Vanessa? O padre repetiu. Ela estava olhando para mim, direto para mim, com um ódio tão puro nos olhos que eu senti um arrepio. E então ela abriu a boca.
Espera, a Vanessa disse para o padre, com a voz estranha. Espera um segundo. Ela se virou para o Lucas. Amor, eu preciso falar com você. Agora. O Lucas piscou, confuso. Amor, a gente tá no meio da cerimônia. Eu sei que a gente tá no meio da cerimônia, ela gritou. Um murmúrio chocado percorreu a igreja. O padre deu um passo para trás. Vanessa respirou fundo, tentando se controlar. Mas eu via a raiva fervendo por baixo da pele dela. Desculpa, ela disse mais baixo. Desculpa. Mas, Lucas, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Errada como? Ele perguntou, a voz baixa, tentando acalmar ela. Você não tá vendo? Olha para os convidados, olha para as flores, olha para tudo. O Lucas olhou em volta pela primeira vez, realmente prestando atenção. Vi o rosto dele mudar quando ele viu todo mundo. A igreja lotada de gente que não deveria estar ali. Vanessa, a gente conversa isso depois. Agora vamos. Não! Ela gritou de novo. Não, Lucas, sua mãe sabotou o nosso casamento. Pronto, ela tinha falado. Tinha jogado a acusação no ar, na frente de todo mundo. 200 pares de olhos se viraram para mim. Eu continuei sentada, quieta, com as mãos dobradas no colo. Calma, não falei nada. Vanessa, pelo amor de Deus, vamos terminar a cerimônia e... O Lucas tentou de novo, mas ela já tinha perdido completamente o controle. Ela desceu os degraus do altar, arrastando a cauda do vestido e veio direto até mim. Parou bem na minha frente. Trêmula, o véu meio torto, o rímel começando a escorrer. Foi você, ela disse, a voz baixa, perigosa. Você mudou tudo. As flores, os músicos, os convidados. Eu olhei para ela, direto nos olhos, e falei pela primeira vez, com toda a calma do mundo. Mudei. Ela arregalou os olhos, como se não acreditasse que eu tinha admitido. Mudei tudo, continuei. As orquídeas pelas flores coloridas, a música eletrônica pela banda de baile, o menu molecular pela comida brasileira de verdade. E principalmente, eu convidei todas as pessoas que você achou que eram velhas demais, feias demais, cafonas demais para o seu vídeo de Instagram. A igreja inteira estava em silêncio absoluto. Aquele tipo de silêncio pesado, onde você ouve até a respiração das pessoas. Você não tinha direito, ela começou. Eu tinha todo o direito. Cortei. A voz ainda calma, mas firme. Sabe por quê? Porque cada centavo desse casamento saiu do meu bolso. Cada centavo. Os 30.000 halberts do buffet, eu paguei. Os 15.000 halberts do fotógrafo, eu paguei. Os 12.000 halberts do seu vestido, eu paguei. Os 8.000 halberts da decoração, eu paguei. Quer que eu continue? Você... Não foi sua decisão. Era meu casamento, ela berrou. Era? Perguntei, levantando uma sobrancelha, porque pelo que eu me lembro, você mesma disse. Quando cortou minha família da lista, você disse que era seu casamento, suas fotos, seu vídeo. Você tinha razão. Era seu casamento, mas era meu dinheiro. Peguei a bolsa, abri e tirei de dentro uma pasta. A mesma pasta que eu tinha levado no escritório da Patrícia. Esses são os contratos que eu assinei com todos os fornecedores. Buffet, decoração, música, igreja, tudo. E sabe o que diz aqui? Abri um dos contratos e li em voz alta. Contratante, Irene Sampaio. Poder de decisão, exclusivo da contratante. Isso significa, Vanessa, que quem manda sou eu, legalmente, contratualmente, em todos os sentidos. Ela estava branca. Completamente branca. Você é uma velha psicopata, ela gritou. E aí aconteceu o que eu não esperava. O Lucas, que tinha descido do altar e estava parado atrás dela, falou: Vanessa, não fala assim com minha mãe. A voz dele era baixa, mas tinha alguma coisa nela. Alguma coisa que eu não ouvia faz tempo. Firmeza. Ela se virou para ele. Você tá defendendo ela? Ela destruiu nosso casamento e você tá defendendo ela? Ela não destruiu nada. Ela mudou umas coisas. Mas o casamento ainda tá aqui, acontecendo. A não ser que você não queira mais.
Como eu vou querer? Olha isso! Olha esse circo que sua mãe montou! Foi aí que a Clotilde, sentada ao meu lado, não aguentou. Ela se levantou. Circo? Ela disse, a voz forte ecoando na igreja. Circo é você, menina. Você que transformou o casamento do homem que você supostamente ama num evento de marketing pessoal. Você que proibiu a família dele, os amigos dele, de estar aqui, porque a gente não é bonito o suficiente para o seu Instagram. Quem é você? Vanessa perguntou, olhando para Clotilde com desprezo. Eu sou Clotilde, melhor amiga da Irene há 41 anos, madrinha do Lucas. E eu estava lá quando esse menino nasceu, quando ele deu os primeiros passos, quando ele aprendeu a ler. Eu tenho mais direito de estar aqui que metade desses influencerzinho de 5ª categoria que você convidou. Um dos amigos da Vanessa, um menino de uns 22 anos, bermuda e tênis caro, gritou lá de trás. Ei, respeita! Respeita você! O Osvaldo levantou também, virando para trás. Vocês não têm noção do que é sagrado. Casamento não é festa de balada, é compromisso, é família. Foi quando a mãe da Vanessa, a Sônia, se levantou também. Olha, a família da noiva também tem direitos aqui, viu? A Vanessa planejou tudo com muito carinho e... Com carinho? Eu me levantei também. Com carinho foi cortar meu irmão da lista? Com carinho foi chamar meus amigos de lixo visual? Com carinho foi gastar 8.700 reais no cartão de crédito do meu filho em roupa enquanto eu bancava o aluguel de vocês? O silêncio voltou. Pesado. Vanessa olhou para o Lucas. Você contou para ela? Não precisou contar. Eu respondi antes dele. Ele me pediu 2.500 reais para não atrasar o cartão. Você acha que eu sou idiota? Eu sei exatamente onde vai cada centavo que eu dou pro meu filho, e eu sei que vai para você. Eu mereço ter coisas bonitas. Eu trabalho, ela gritou. Trabalha? Soltei uma risada seca. Trabalha como? Tirando foto no apartamento que eu pago? Usando roupa que você compra no cartão do meu filho? Vanessa, você não trabalha. Você é sustentada. Por mim. Indiretamente, mas é por mim. As lágrimas começaram a descer no rosto dela, borrando a maquiagem perfeitinha. Eu não preciso ouvir isso. Não, você precisa. Eu dei um passo na direção dela. Você precisa ouvir que respeito não é opcional, que dignidade não se compra, e que você não pode tratar as pessoas como lixo descartável só porque elas não servem para o seu feed. Ela olhou em volta, desesperada, procurando apoio. Mas os amigos dela estavam quietos. Os pais dela estavam quietos. Todo mundo estava só olhando. Lucas, ela se virou para ele, a voz quebrada. Fala alguma coisa. Defende a gente. É nosso casamento. E aí, naquele momento, eu vi alguma coisa mudar no rosto do meu filho. Alguma coisa quebrar. Ou talvez alguma coisa se consertar. Ele olhou para ela, para os olhos cheios de rímel escorrido, para as mãos trêmulas, para o vestido de 12.000 reais. E depois olhou para mim, para minha Clotilde, para o tio Osvaldo, para as pessoas que realmente importavam. Vanessa, ele disse baixinho. Quando foi que isso virou sobre você? Só sobre você? Como assim? Ela fungou. O casamento? Quando foi que virou sobre seu Instagram, suas fotos, seu vídeo? Quando foi que deixou de ser sobre a gente? Mas eu só queria que fosse perfeito. Perfeito para quem? Ele interrompeu. Para você? Para os seus seguidores? Porque não era perfeito para mim. Não era perfeito quando você cortou meu tio da lista. Não era perfeito quando você proibiu a madrinha que me viu crescer. Não era perfeito quando você pediu para minha mãe pagar tudo e depois tratou ela como empregada. Eu nunca... Você sempre... Ele cortou de novo. Você sempre tratou mal minha mãe. Toda vez que a gente estava sozinhos, você falava mal dela, que ela era velha, que era chata, que não entendia nada. E eu deixei, porque eu tinha medo de te perder. As lágrimas agora desciam no rosto dele também. Mas sabe o que eu percebi agora? Olhando minha mãe na frente da igreja, com a dignidade que ela sempre teve, defendendo as pessoas que ela ama? Eu percebi que eu já te perdi,
Ou melhor, eu nunca te tive de verdade. Porque você nunca me amou. Você amou a ideia de casar, a ideia de ter um marido engenheiro que pagasse suas contas, a ideia de fazer o casamento perfeito pro Instagram. Não, não é verdade, ela soluçou. É sim. Ele tirou a lapela do paletó, aquela florzinha branca que o noivo usa, e colocou em cima do altar. É verdade. E eu não vou passar o resto da vida sendo sua plateia, Vanessa, sendo seu banco, sendo seu validador emocional. Ele se virou para a igreja inteira. O casamento acabou. Não vai ter cerimônia. Me desculpem, gente. Desculpem vocês terem vindo aqui para nada. Lucas, não! Vanessa agarrou o braço dele. Por favor, a gente pode conversar. A gente pode resolver isso. Ele soltou o braço dela, gentil mas firme. Não pode, Vanessa, porque para resolver você teria que mudar quem você é. E eu não quero que você mude por mim. Eu quero que você seja feliz, de verdade, mas não comigo. Ele veio até mim, me abraçou e sussurrou no meu ouvido. Desculpa, mãe. Desculpa por tudo. Você estava certa. Eu abracei meu filho, meu menino, e chorei. Chorei de alívio, de dor, de amor. A Vanessa ficou ali, parada no meio da igreja, com o vestido de princesa todo amassado, o véu torto, a maquiagem borrada, sozinha. A mãe dela veio buscar ela. Pegou no braço dela e levou ela para fora, pela porta lateral, enquanto ela soluçava. Os amigos dela foram atrás, em fila, todo mundo mexendo no celular, provavelmente já postando sobre o barraco. O padre, que tinha assistido tudo aquilo em silêncio, pigarreou. Bom, considerando as circunstâncias, a cerimônia está encerrada, mas, ele olhou para mim. A festa que a dona Irene pagou já está pronta no salão, e seria um desperdício. Então quem quiser ir, fique à vontade. Algumas pessoas começaram a sair, mas muita gente ficou. Principalmente os meus convidados. O Osvaldo veio até mim e o Lucas. E aí, sobrinho, bora comer aquele escondidinho que sua mãe encomendou? O Lucas deu uma risada molhada. Bora. A gente saiu da igreja e foi pro salão de festas que ficava ao lado. Quando a gente entrou, eu vi tudo pela primeira vez do jeito que eu tinha mandado fazer. As mesas com toalhas amarelas e brancas. As flores coloridas nos centros. O buffet montado com as travessas enormes de comida brasileira. Escondidinho fumegante, bobó de camarão cremoso, leitoa assada dourada, farofa crocante, vinagrete fresco, arroz de polvo perfumado. E no canto, a banda. Não o DJ de música eletrônica, mas uma banda de verdade, com instrumentos de verdade, 6 músicos de 50, 60 anos, vestidos de terno. O líder da banda veio até mim. Dona Irene, a senhora quer que a gente comece? Olhei para o Lucas. Ele estava olhando para a comida, para as flores, para a banda, e nos olhos dele eu vi alguma coisa. Saudade. Saudade de uma época mais simples. Quero, respondi. Pode começar. A banda começou a tocar. Aquarela do Brasil. Ari Barroso, clássico. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a dançar. Os idosos, principalmente. O Osvaldo pegou a Neuza pela cintura e rodou ela pela pista. A Clotilde dançou com o marido dela. Outros casais se formaram. O Lucas ficou ali, parado, olhando. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi um sorriso verdadeiro no rosto dele. Mãe, ele disse. Eu fui muito idiota. Foi, concordei. Mas ainda dá tempo de consertar. Eu gastei tanto dinheiro seu. Dinheiro volta, filho. Dignidade, quando vai embora, é difícil de recuperar. A gente ficou ali, lado a lado, vendo as pessoas comerem, beberem, dançarem. Tinha uns 30, 40 convidados que tinham ficado. Os meus, principalmente. Mas também alguns do Lucas, colegas de trabalho, amigos de verdade. A comida estava uma delícia. Eu vi gente repetindo o prato 2, 3 vezes. Ouvi comentários de meu Deus, quanto tempo eu não comia um escondidinho assim. E esse bobó tá melhor que o do restaurante. E a música? A música estava perfeita. A banda tocou Roberto Carlos, Como é Grande o Meu Amor por Você, Gilberto Gil, Toda Menina Baiana, Tim Maia,
Gostava tanto de você. Músicas com alma, com história. Às 19h30, eu estava sentada numa das mesas, cansada, os pés doendo do escarpão, quando a Patrícia, a cerimonialista, veio até mim. Dona Irene, eu só queria agradecer. Agradecer por quê? Por me lembrar porque eu entrei nessa profissão. Eu comecei a fazer isso porque eu amo casamento. Amo a ideia de unir famílias, de celebrar amor. Mas nos últimos anos virou só Instagram, likes, visualizações. Eu tinha esquecido que a festa é para os convidados, não para os seguidores. Ela tinha lágrimas nos olhos. Esse casamento não aconteceu, mas essa foi a festa mais bonita que eu já organizei. Porque foi honesta, foi real. Obrigada por isso. Eu segurei a mão dela. Obrigada a você por me ajudar. Ela sorriu e voltou para o trabalho dela, coordenando os garçons. Às 21h, a festa ainda estava rolando. O Lucas estava dançando com a Clotilde. Ele estava rindo. Aquela risada gostosa dele de quando era criança. E eu percebi que fazia meses que eu não ouvia ele rir assim. O Osvaldo sentou do meu lado. Você fez a coisa certa, mana. Fiz? Fez. Aquela menina ia acabar com a vida do seu filho. Melhor ele descobrir agora que em 10 anos, com 2 filhos e uma dívida do tamanho da lua. Ele tinha razão. Mas ainda doía. Doía porque eu tinha gastado 120 mil reais. Doía porque tinha criado um escândalo público. Doía porque eu não sabia ainda que consequências viriam. Mas quando eu olhei para o Lucas, dançando, sorrindo, livre, eu soube. Soube que tinha valido a pena. A festa foi até às 23h. No final, ajudei a recolher as coisas, agradecer os fornecedores, despedir os convidados. O Lucas ficou comigo o tempo todo. Não falamos muito, mas ele ficou ali, do meu lado. Quando estava todo mundo indo embora, só eu e ele no salão vazio, ele falou: Mãe, eu posso dormir lá em casa hoje? Eu não quero voltar pro apartamento. Não hoje. Claro, filho. Seu quarto tá do jeito que você deixou. A gente entrou no carro, ele no banco do passageiro, eu dirigindo, e voltou para casa em silêncio. Mas não era um silêncio pesado. Era um silêncio confortável. Daqueles entre pessoas que não precisam preencher todo o espaço com palavras. Quando chegamos em casa, já passava da meia-noite. Eu fiz um chá de camomila pra gente dois. A gente sentou na sala, eu no sofá, ele na poltrona, cada um com sua xícara. Quanto você gastou? Ele perguntou de repente. No casamento? É. 120 mil reais. Ele fechou os olhos. Meu Deus. Lucas, não pensa nisso agora. Como eu não vou pensar? Você gastou 120 mil reais num casamento que não aconteceu. Eu gastei 120 mil reais na sua liberdade. E valeu cada centavo. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos. Como você aguentou? Todos esses meses, me ver com ela, gastando seu dinheiro, te tratando mal. Como você aguentou? Porque eu sou sua mãe. E mãe aguenta tudo. Não porque é forte, mas porque não tem escolha. Quando você ama alguém de verdade, você aguenta. E torce. E espera. E quando precisa, você age. Eu te tratei mal também, mãe. Eu sei que tratei. Tratou. Mas você não era você. Você era um homem apaixonado, cego. E às vezes a gente precisa de um choque para abrir os olhos. Um choque. Ele riu sem humor. É um jeito de descrever o que aconteceu hoje. Você se arrepende? Perguntei. De ter cancelado? Ele demorou para responder. Tomou um gole do chá. Olhou para o teto. E finalmente... Não, eu não me arrependo. Eu me arrependo de não ter percebido antes. De ter deixado chegar nesse ponto. Mas de ter cancelado? Não. Quando ela gritou com você ali na igreja, quando ela te chamou de psicopata, alguma coisa quebrou dentro de mim. E eu vi. Eu realmente vi quem ela era. E quem ela é? Uma criança mimada num corpo de adulto. Uma pessoa que acha que o mundo gira em torno dela. E eu não quero passar minha vida com alguém assim. A gente ficou mais um tempo conversando. Sobre a festa, sobre as pessoas que ficaram, sobre a comida, sobre a banda, sobre tudo menos sobre a Vanessa.
Até que às 2 da manhã, o Lucas bocejou. Acho que eu vou dormir. Tô exausto. Vai, filho, descansa. Ele se levantou, veio até mim e me deu um beijo na testa. Eu te amo, mãe. E eu sinto muito. Por tudo. Eu também te amo. E você não precisa sentir nada. A gente vai ficar bem. Ele subiu para o quarto. Eu fiquei ali mais um pouco, sozinha na sala, terminando meu chá frio. E pensei, será que vai mesmo ficar bem? Porque a conta ainda ia chegar. 120 mil Harleys não voltam. O escândalo não se apaga. E a Vanessa? A Vanessa não ia simplesmente aceitar e seguir em frente. Mas naquele momento, com meu filho dormindo no quarto dele, em segurança, longe daquela mulher. Naquele momento, eu estava em paz. Acordei no domingo às 8 com o celular tocando. Era um número desconhecido. Atendi meio zonza ainda. Alô? Irene Sampaio? Uma voz masculina, formal. Sim, sou eu. Aqui é o advogado Marcelo Tavares. Represento a senhorita Vanessa Bittencourt. A senhora tem um momento? Meu estômago embrulhou. Já começou. Tenho, falei, sentando na cama. A minha cliente está me contratando para entrar com uma ação de danos morais contra a senhora. Pelos eventos de ontem, que causaram extremo constrangimento público, abalo emocional e danos à imagem profissional dela. Estamos falando de uma quantia de 200 mil Harleys em danos. 200 mil reais. Além dos 120 que eu já tinha gasto. Entendo, falei, com uma calma que eu não estava sentindo. A senhora gostaria de fazer um acordo extrajudicial? Evitaria os custos de um processo? Doutor Marcelo, o interrompi. O senhor já leu os contratos que eu assinei com os fornecedores? Silêncio do outro lado. Contratos? Isso. Os contratos onde consta que eu, como pagante, tinha poder de decisão exclusivo sobre todos os aspectos da festa. Música, cardápio, decoração, lista de convidados, tudo. Eu tenho cópias autenticadas de todos eles. Mais silêncio. Além disso, continuei, eu tenho prints de conversas onde a senhorita Vanessa se refere aos meus amigos e familiares como velhos cafonas, lixo visual e outras expressões encantadoras. Tenho testemunhas de quando ela me humilhou publicamente ao cortar minha família da lista. E tenho comprovantes bancários de cada centavo que gastei, não só no casamento, mas sustentando o estilo de vida dela nos últimos 2 anos. A senhora está me ameaçando? Não, doutor, estou me defendendo. Se a sua cliente quiser processar, fique à vontade. Mas saiba que eu vou contestar. E vou ganhar, porque eu tenho toda a documentação. E mais, eu vou entrar com uma ação de cobrança pelos 3 0,0 mensais que eu dei para o meu filho, dinheiro que foi usado exclusivamente para bancar o apartamento e os luxos dela. A senhora não tem como provar. Tenho todos os comprovantes de depósito, e o meu filho vai testemunhar. Então, doutor Marcelo, deixa eu te poupar um tempo, não vai rolar acordo. Se ela quiser brigar na justiça, a gente briga. Mas avisa para sua cliente que ela não vai ganhar. E vai sair ainda mais queimada do que já saiu. Desliguei na cara dele. Minhas mãos tremiam, mas era de adrenalina, não de medo. O Lucas apareceu na porta do quarto, de pijama, o cabelo todo bagunçado. Mãe, tá tudo bem? Eu ouvi a senhora falando. Tá tudo bem, filho. Era o advogado da Vanessa. O rosto dele fechou. Ela vai processar? Vai tentar, não vai conseguir. Vem, vamos tomar café. A gente desceu para a cozinha. Eu fiz café fresco, torrada, passei manteiga, coloquei geleia. A gente sentou na mesa da cozinha, que nem a gente fazia quando ele era adolescente, antes de tudo isso. Mãe, ele começou, mexendo no café sem beber. Eu quero te pagar de volta. Lucas? Não, deixa eu terminar. Eu calculei. Você gastou 120 mil reais no casamento e me deu 3 mil reais por mês durante 2 anos e meio? Isso dá mais 90 mil reais. São 210 mil reais no total. Filho, você não precisa. Eu preciso. Eu não vou conseguir dormir tranquilo sabendo que você torrou suas economias por minha causa. Então, eu vou te pagar de volta.
Não sei quanto tempo vai levar, mas eu vou. Olhei para o meu filho, para o homem que ele estava se tornando de novo, e sorri. Tá bom. Se é importante para você, a gente faz um acordo. Você me paga quando puder, sem pressa, sem juros, mas tem uma condição. Qual? Você arruma sua vida primeiro. Sai daquele apartamento caro. Acha um lugar mais barato. Cancela o cartão de crédito. Faz uma planilha de gastos. E aprende a viver dentro do que você ganha. Quando você estiver estável, aí sim você começa a me pagar. Combinado? Ele assentiu, os olhos marejados. Combinado. A gente passou o domingo inteiro em casa. Assistiu TV, comeu as sobras da festa que eu tinha trazido. O escondidinho ficou ainda melhor requentado. Conversou. De verdade, sem pressa, sem celular. Foi bom. Foi como voltar no tempo. Na segunda-feira de manhã, o Lucas foi trabalhar. Eu fiquei em casa, porque estava na fase de aposentada que não tinha mais obrigação de acordar cedo. Mas às 10h30, o telefone tocou de novo. Era a Patrícia, a cerimonialista. Dona Irene, bom dia. Bom dia, Patrícia. Olha, eu não sei se a senhora já viu, mas a Vanessa postou um vídeo. Meu estômago revirou. Postou onde? No Instagram dela, no TikTok, no YouTube, em tudo. E viralizou. Já tem mais de 2 milhões de visualizações. 2 milhões. O que ela fala no vídeo? Que a senhora sabotou o casamento dela por ciúmes. Que a senhora é uma sogra tóxica e controladora. Que a senhora manipulou o Lucas. Ela tá chorando no vídeo, toda desmanchada, contando a versão dela. Respirei fundo. E tem gente acreditando? Tem, mas também tem muita gente do lado da senhora. Gente que estava na igreja, que viu o que aconteceu de verdade, tá nos comentários contando. Virou uma guerra. Entendi. Obrigada por avisar, Patrícia. Desliguei e abri o Instagram. Não costumava usar muito, mas tinha conta. Procurei o perfil da Vanessa. E lá estava, o vídeo. Ela sentada no chão do que parecia ser o quarto dela, de moletom, sem maquiagem, olhos inchados de chorar. Gente, eu não sei nem como começar, ela dizia, a voz embargada. Muita gente tá me perguntando o que aconteceu no meu casamento ontem. E eu preciso contar a verdade porque eu não aguento mais guardar. Ela respirou fundo, dramática. A mãe do Lucas nunca me aceitou, desde o começo. Ela sempre achou que eu não era boa o suficiente para ele. E quando a gente ficou noivo, piorou. Ela se ofereceu para pagar o casamento, e eu, ingênua, achei que era por amor. Mas não era. Era para ter controle. As lágrimas desciam no rosto dela. Ela mudou tudo, sem me avisar. Tudo. Convidou gente que eu não conhecia, tirou os fornecedores que eu escolhi, transformou o dia mais importante da minha vida numa festa de 5ª série. E quando eu questionei, ela me humilhou na frente de todo mundo. Me chamou de interesseira, de aproveitadora. Mentira, eu nunca usei essas palavras. E o pior é que ela convenceu o Lucas a cancelar. Ela manipulou o filho dela para me deixar no altar. Literalmente. Eu perdi tudo. O amor da minha vida, o casamento dos meus sonhos, minha reputação, tudo. Por causa de uma mulher que não consegue aceitar que o filho cresceu. O vídeo terminava com ela soluçando, cobrindo o rosto com as mãos. Fui olhar os comentários. E era exatamente como a Patrícia tinha dito. Uma guerra. Coitada, sogra narcisista é terrível. Gente, eu tava lá na igreja, essa menina tá mentindo, ela que foi grossa com a sogra. Meu Deus, 2 milhões de views, ela conseguiu o que queria, fama. Esse último comentário me atingiu, porque era verdade. A Vanessa tinha conseguido exatamente o que ela sempre quis, viralizar, ser famosa. 2 milhões de pessoas sabiam quem ela era agora. O telefone tocou de novo. O Lucas. Mãe, você viu? Vi. Eu vou fazer um vídeo também. Vou contar a verdade. Não, Lucas. Como não? A gente não pode deixar ela espalhar mentira. Filho, escuta. Se você fizer um vídeo, vai virar uma briga pública. Vai ser ele disse, ela disse. E no final, quem mais sofre somos nós. A Vanessa quer atenção.
Quanto mais a gente alimentar isso, mais ela ganha. Mas, deixa passar. As pessoas que importam sabem a verdade. O resto é plateia, e plateia enjoa rápido de qualquer história. Ele não gostou, eu sabia, mas concordou. Nos dias seguintes, foi exatamente como eu previ. A história viralizou. Todo mundo deu opinião, criaram memes, fizeram vídeos de análise. Mas em uma semana já tinha outra polêmica ocupando o lugar. Outro escândalo, outra treta. A Vanessa tentou segurar a atenção. Fez mais 3 vídeos, esclarecendo, deu entrevista para podcast, tentou transformar aquilo numa carreira. E funcionou, até certo ponto. Ela ganhou uns 50 mil seguidores. Começou a receber convite para evento. Virou a noiva abandonada do altar. Mas a vida real? A vida real continuava. E na vida real, ela estava sozinha, morando de volta com os pais, sem o apartamento que eu pagava, sem o noivo que bancava tudo. O Lucas alugou uma kitnet. Pequena, simples, 1.200 reais por mês. Cancelou os cartões de crédito e estava pagando a dívida aos poucos. Ficou morando comigo durante 2 meses, até achar o AP, e nesse tempo a gente se reconectou. De verdade. Voltamos a ter os almoços de domingo, a assistir filmes juntos na sexta à noite, a conversar sobre coisas reais, não só sobre dinheiro e problemas. E sabe o que mais? Ele começou terapia. Disse que precisava entender como tinha deixado as coisas chegarem naquele ponto. 3 meses depois do casamento, que não aconteceu, num sábado de junho, toquei a campainha no apartamento novo dele. Ele abriu a porta sorrindo. "Oi, mãe! Entra!" Era pequeno mesmo. Sala e quarto integrados, cozinha americana, banheiro. Mas estava arrumado. Limpo. E tinha plantas. Plantas na janela, no parapeito, em vasinhos. "Você começou a plantar?" Perguntei surpresa. "Comecei. É relaxante. E bonito. Dá vida pro lugar." Sentamos no sofazinho de 2 lugares que ele tinha comprado usado. "Filho, eu trouxe uma coisa para você." Peguei um envelope da bolsa. Dentro tinha um extrato da minha conta bancária. "O que é isso?" ele perguntou. "É a prova de que eu tô bem. Olha, depois de gastar os 120 mil bavares do casamento, me sobrou 87 mil adaales na poupança, mais a aposentadoria de 14.500 por mês. Eu tô estável, Lucas. Não passei necessidade. Não vou passar, e eu não quero que você carregue culpa." Ele olhou para o papel, os olhos marejando. "Mas, mãe, você podia ter esse dinheiro guardado." "Dinheiro é isso, filho. É uma ferramenta. Serve para alguma coisa. E, nesse caso, serviu para te salvar. Para mim, foi o melhor investimento que eu já fiz." Ele me abraçou. E ficamos assim, abraçados por um tempo. "Mãe!" ele disse, ainda me abraçando. Eu comecei a namorar de novo. Meu coração acelerou. Medo, esperança. Não sei. Me afastei para olhar para ele. "Conta." "É uma menina do trabalho. A Fernanda. Ela é engenheira também. Tem 30 anos. É diferente, sabe? Ela divide a conta no restaurante. Ela tem o apartamento próprio dela. Ela não fica postando a vida toda na internet. É mais real." Sorri. "Quando eu vou conhecer?" "Quando você quiser. Ela já sabe tudo o que aconteceu. E ela quer te conhecer. De verdade. Não para fazer cena pro Instagram." 2 semanas depois, a Fernanda veio almoçar aqui em casa. Ela era bonita, simples, de jeans e blusa branca. Trouxe um vinho de presente e insistiu em ajudar na cozinha. Durante o almoço, a gente conversou sobre trabalho, sobre família dela, sobre hobbies. Ela gostava de ler, de acampar, de cozinhar. E sabe o que mais? Ela olhava para o Lucas com carinho. Não com aquele olhar calculista da Vanessa, mas com carinho real. No final do almoço, quando o Lucas foi ao banheiro, ela se virou para mim. "Dona Irene, eu sei que a história com a Vanessa foi muito difícil, e eu não quero que a senhora ache que eu sou assim. Eu gosto muito do Lucas, de verdade, não do que ele pode me dar, mas de quem ele é." "Eu sei", falei segurando a mão dela. "Eu vejo." Ela sorriu, aliviada.
6 meses depois do casamento que não aconteceu, em setembro, eu recebi uma mensagem no Instagram. Era da Vanessa. Irene, eu sei que a gente não se fala mais. E eu sei que você deve me odiar. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Você tinha razão. Sobre tudo. Eu estava obcecada com aparecer, com ser famosa, com ter o casamento perfeito pro Instagram. E eu perdi de vista o que realmente importava. Perdi o Lucas. Perdi a chance de ter uma família. E eu sei que a culpa foi minha. Eu fui egoísta. Eu fui cruel. E eu sinto muito. Não tô pedindo perdão. Não espero perdão. Só queria que você soubesse que eu entendi. Finalmente. Boa sorte com tudo. Eu li a mensagem 3 vezes. E sabe o que senti? Não raiva, não satisfação, mas tristeza. Tristeza pela menina que ela era, que podia ter sido alguém melhor se tivesse tido valores diferentes. Respondi. Vanessa, obrigada pela mensagem. Espero que você encontre seu caminho e que esse caminho te faça feliz de verdade, não feliz para as fotos. Boa sorte para você também. Foi nossa última conversa. 1 ano depois, em março de 2028, eu estava na cozinha fazendo um bolo de fubá quando o Lucas ligou. Mãe, a senhora tá em casa? Tô. Por quê? Eu e a Fernanda vamos aí. A gente precisa falar uma coisa. O coração disparou. Será que... 20 minutos depois, eles chegaram, de mãos dadas, sorrindo. A gente sentou na sala e o Lucas falou. Mãe, eu pedi a Fernanda em casamento e ela disse sim. Lágrimas. De novo, mas dessa vez de alegria pura. Parabéns! Levantei e abracei os dois. Parabéns, meus filhos. E a gente queria te pedir uma coisa, a Fernanda disse. A gente quer fazer o casamento simples, num sítio, poucos convidados, churrasco, violão, nada caro, nada exagerado. E a gente vai pagar tudo. Mas a gente queria muito que você organizasse com a gente. Se você quiser, claro. Eu quero, falei, emocionada. Eu quero muito. O casamento aconteceu em junho de 2028, num sítio no interior. 80 convidados. Churrasco, saladas, cerveja gelada. Um violeiro tocando música sertaneja raiz. Decoração com flores do campo em garrafas de vidro. Custou 15 mil reais no total. 15 mil. Menos que o vestido da Vanessa. E sabe de uma coisa? Foi o casamento mais bonito que eu já vi na vida. Porque tinha amor, tinha simplicidade, tinha família, tinha amigos de verdade, não seguidores. Eu dancei com o Lucas na valsa dele com a mãe da noiva. Chorei quando ele fez o discurso, agradecendo a mim por nunca ter desistido dele. Ri quando o Osvaldo contou piada sem graça no microfone. E no final da noite, quando todo mundo já tinha ido embora, eu, o Lucas e a Fernanda ficamos sentados na varanda do sítio, olhando as estrelas. Mãe, o Lucas disse, a cabeça apoiada no meu ombro. Obrigado, por tudo, por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu não merecia, por ter tido coragem de fazer o que fez, por me salvar de mim mesmo. É para isso que mãe serve, filho, para segurar a mão quando dá. E para dar chacoalhão quando precisa. A gente riu, e eu pensei, valeu a pena. Cada centavo, cada lágrima, cada noite sem dormir. Valeu a pena. Porque no final das contas, não é sobre dinheiro, não é sobre festas, não é sobre Instagram, ou likes, ou visualizações. É sobre amor. Amor de verdade. Aquele que não desiste, que não se vende, que não se curva. E esse amor ninguém pode tirar, ninguém pode sabotar, ninguém pode comprar. Hoje, 3 anos depois daquele casamento que não aconteceu, eu olho para trás e sei, eu faria tudo de novo, exatamente do mesmo jeito. Porque no final, eu não perdi 120 mil. Eu ganhei meu filho de volta. E isso não tem preço. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um comentário contando de onde você está assistindo. Quero saber que a gente não está sozinha nessa luta de proteger quem a gente ama, mesmo quando isso custa caro. Mesmo quando parece loucura. Porque às vezes, a loucura é justamente não fazer nada.